Oi, turma! Hoje nós vamos resolver equações do segundo grau incompletas. Vamos começar quando b igual a zero. Então, observa essa equação aqui. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Quem é o a da equação? O a é o coeficiente do x ao quadrado. Como não tem nenhum número na frente do x ao quadrado, eu sei que o a vale 1. O b é o coeficiente do x. Não aparece aqui o x sem ser ao quadrado. Logo, o b é igual a zero. O c é o termo independente, então a gente tem que o c é igual a menos 25. Certo? Para resolver equações desse tipo, a gente não precisa identificar os coeficientes. Eu estou fazendo isso aqui só para a gente ter certeza que esse é um caso de equação de segundo grau incompleta com b igual a zero. Como que eu resolvo equações desse tipo, então? Bom, lembra o início bastante da equação do primeiro grau que vocês já aprenderam. Então, a nossa ideia aqui é deixar o x isolado. Para isso, eu vou pegar esse menos 25 e vou passar para o outro lado da igualdade. Como ele está subtraindo, ele vai passar fazendo a operação inversa. Então, ele vai chegar aqui nesse outro lado, positivo. Como vocês já aprenderam, né, nas equações do primeiro grau. Ótimo. Depois que eu faço isso, eu fico com x ao quadrado igual a 25. Nesse momento, o que a gente tem de diferente aqui é o seguinte. A operação inversa de uma potência de expoente 2 é uma raiz quadrada. Então, esse 2, ele vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Tá bom? Lembra que quando está multiplicando, passa dividindo, quando está dividindo, passa multiplicando? Nesse caso, quando está com o expoente 2, passa em forma de raiz quadrada. Por que esse mais ou menos aí nessa raiz quadrada? Só aqui a gente já consegue resolver essa equação. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? É o 5. 5 ao quadrado, 25. Então, eu posso colocar o 5 no lugar desse x, né? Encontrei uma solução. Mas não é só o 5. O menos 5 também. Menos 5 elevado ao quadrado também é igual a 25 positivo. Porque todo número elevado ao quadrado é positivo. Então, esse mais ou menos é justamente porque a gente tem duas opções, o número positivo e o número negativo, como solução da equação. Então, olha só. A gente tem aqui esse expoente 2 passou para o outro lado em forma de mais ou menos a raiz quadrada de 25. Mais ou menos. Esse mais ou menos justamente para dar as duas opções de solução para a gente. E qual a raiz quadrada de 25? 5. Então, a gente tem como solução aqui, ó, mais ou menos 5. Tá bom? Aí, eu escrevi aqui embaixo o conjunto solução. Qual é o conjunto de solução? Menos 5 e mais 5. As duas opções. Beleza? Então, ó, recapitulando, igual uma equação do primeiro grau no início, onde eu pego 25, passo para o outro lado, né? Tá negativo, passou positivo. Depois, o expoente 2 passa em forma de mais ou menos raiz quadrada. Eu tiro a raiz quadrada, encontrei a solução da equação. Próximo exemplo. X ao quadrado mais 3 igual a 19. Percebe que nesse exemplo, a equação não está igualada a zero. Não tem problema, porque a gente não quer deixar o x isolado. Então, eu vou pegar esse 3 aqui e vou passar para o outro lado, né? Ele está somando, ele vai passar subtraindo, né? Parecido com a equação do primeiro grau. 19 menos 3, 16. Agora sim o detalhe da equação do segundo grau. E o expoente 2 passa para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então, qual é a solução dessa equação? Mais ou menos 4. Tá aqui, ó, o conjunto de solução. As duas opções. O menos 4 e o mais 4. Beleza? Mais um exemplo. Então, ó, início, parecido com a equação do primeiro grau. Então, esse menos 5 passa para o outro lado, tá subtraindo, vai passar somando. Então, 1 mais 5 deu 6, né? E agora, o que vai acontecer? Esse 2 aqui
Ó, ainda igualzinho como se fosse uma equação do primeiro grau. Esse 2 aqui, né, que tá perto, colado com x ao quadrado, ele tá multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo, tá? Então, x ao quadrado vai ser 6 dividido por 2, x ao quadrado igual a 3. Agora sim é a parte da equação do segundo grau. Esse expoente vai passar para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada. Raiz quadrada de 3, a gente não tem um resultado exato para essa raiz, né? Porque ela é um número irracional. Lembra disso na nossa aula sobre números irracionais? Então, a gente não precisa resolver essa raiz, certo? Como resultado, então, a gente vai ter as duas opções escritas no formato de raiz mesmo. Menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Tá bom? Beleza, essas foram as equações do segundo grau incompletas quando B é igual a zero. Ou seja, quando só tem A e C. Agora, a gente vai ver quando C é igual a zero. Ou seja, quando tem A e B. Ó, a equação tá aqui. X ao quadrado menos 4x igual a zero. Ó, percebe? Quem é o A da equação? É o 1. Né? Porque x ao quadrado não tem coeficiente na frente dele, então é o 1. O B, quem é o B? É o menos 4. E quem é o C? O C não tem. Então, o C é zero. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta quando C é igual a zero. Vamos ver como resolver. Ó, por que eu separei aqui em dois lados, né? Porque eu vou mostrar duas formas de resolver. A primeira é o seguinte. Lá do oitavo ano passado, vocês aprenderam a colocar um termo em evidência. O que é isso? Já esqueceram, né? Mas vamos lembrar aqui. Eu tenho essa equação, x ao quadrado menos 4x. Como aparece x aqui e aparece x aqui, eu quero colocar o x em evidência. Ou seja, eu quero escrever aqui uma sentença matemática aqui que apareça x vezes alguma outra coisa. Como que eu faço para colocar o x em evidência? Colocar o x em evidência é isso aqui, ó, separar ele, ó, formar essa multiplicação onde esse x fica sozinho. Então, esse x que eu tirei, que eu coloquei em evidência dessa equação aqui, eu tenho que tirar esse x desses termos aqui também, ó. Como que eu faço isso? Dividindo, tá bom? Então, quando eu coloco um x em evidência, eu tenho que pegar e dividir a equação toda por x. Então, vamos fazer isso. Quanto que é x ao quadrado dividido por x? X ao quadrado dividido por x é x, certo? Porque x vezes x é x ao quadrado. Então, x ao quadrado dividido por x é x. Então, tá. Então, eu peguei esse x ao quadrado da equação, dividi pelo x que eu botei em evidência, e a resposta foi x. Coloco aqui esse resultado da divisão entre parênteses, tá? Porque está sendo feita uma multiplicação aqui entre o x e o resultado dessa divisão, que vai ficar entre parênteses. O próximo termo, que é menos 4x. Menos 4x dividido por x, só sobra o menos 4. Beleza? X corta com x. Ó, menos 4x dividido por x, x cancela com x. Então, só sobra o menos 4. Então, menos 4x dividido por x, a resposta deu menos 4. Então, o que a gente fez? A gente escreveu essa equação aqui em forma de multiplicação. X vezes x menos 4. Ó, só para conferir que a gente acertou. Fazendo a multiplicação, a gente chega na equação de cima. X vezes x, x ao quadrado.
x vezes menos 4, menos 4x. Tá bom? Tá, mas para que fazer isso ajuda na equação? Ajuda porque aqui a gente tem a multiplicação de duas coisas, x vezes x menos 4. E essa multiplicação dá zero. E quando que uma multiplicação dá zero? Quando um dos termos, pelo menos um dos termos é zero. Então, para essa multiplicação ter dado zero, eu chego à seguinte conclusão. X é zero, e por isso essa multiplicação deu zero. Ou x menos 4 é igual a zero. X menos 4 é igual a zero, vira uma equação do primeiro grau. E aí eu resolvo como? Pegando esse menos 4 e passando para o outro lado. Resolvo como eu resolvo uma equação do segundo grau. E aí eu vou chegar à conclusão aqui que x é igual a 4. Então, eu encontrei duas soluções para essa equação do segundo grau. X igual a zero ou x igual a 4. E eu escrevi essa solução aqui. Ah, Carol, achei muito difícil, achei muito complicado. Não lembro como é que coloca em evidência. Não lembro mais do 8º ano. Não lembro nem o que eu comi ontem. Então, tá. E saí da página. Então, eu vou explicar um jeito aqui. Que talvez você goste mais. Que é o do lado direito. Vamos lá. X ao quadrado menos 4x igual a zero. Se você não entendeu a outra parte, esquece, tudo bem. Vamos começar aqui resolvendo de outra forma. Sempre quando o C for igual a zero, quando só tiver o A e o B da equação, com certeza absoluta, uma das soluções vai ser zero. Então, eu não preciso nem resolver. x1 é igual a zero. Olhe para a equação do segundo grau. Não tem C? x1 é igual a zero. Uma solução eu já tenho. Como que eu faço para descobrir a outra solução? Usando essa formulazinha facinha aqui, menos b sobre a. Uma solução vai ser zero, com certeza absoluta, e a outra solução vai ser menos b sobre a. Tá bom? E aí, menos b sobre a. Como que eu resolvo isso? Menos b sobre a. Aí eu tenho que saber identificar o a e o b da equação, né? Nessa equação aqui, o a é 1 e o b é menos 4. Então, colocando na fórmula menos b sobre a, menos b, quando eu substituir no lugar do b o menos 4, vão ficar 2 menos, né? Esse menos aqui de fora é da fórmula, né? E esse menos aqui é porque o b também é negativo. 2 menos fica positivo, menos com menos é mais. Mas é opcional, não botei aqui, poderia ter colocado. Dividido por a, o a é 1. Então, ficou aqui, ó, dividido por 1. 4 dividido por 1, 4. Encontrei a solução, aqui é igualzinho, ó. 0 e 4, tá bom? Na verdade, essas duas formas de resolução, elas são equivalentes, porque quando você faz x ao quadrado igual a menos b sobre a, o que significa esse menos b sobre a é justamente a solução dessa equação do primeiro grau aqui que a gente resolveu, tá bom? Mas sem esse inconveniente de ter que ficar pensando em colocar o x em evidência. Então, essa segunda forma aqui pode ser que agrade mais, mas quem entendeu colocar o x em evidência, tá ótimo. Eu vou então continuar resolvendo os outros exemplos usando a formulazinha do menos b sobre a. Então, eu tenho aqui 2x ao quadrado mais 10x igual a zero. Já vou identificar quem é o a da minha equação. Menos 2. Quem é o b? É o 10. Então, agora vamos lá. Primeira solução, não precisa resolver fácil, moleza. x1 igual a zero. Tá? Quem eu chamo de x1 e que eu chamo de x2, isso é aleatório, tá, gente? Se quiser chamar x2 igual a zero, é só para dizer que tem 2x. Por isso que bota um x1 e um x2, só para diferenciar. Mas quem é x1 e quem é x2, isso pouco importa. x1 igual a zero. Como que eu vou achar x2 agora? x2 é menos b sobre a. Quem é o b? É 10. Então, vai ficar menos 10. Aqui, ó, no lugar de menos b, menos 10. E quem é o a? Menos 2.
Então, no lugar do A, menos 2. Beleza? Menos com menos é mais. Na divisão, né? Então, a resposta é positiva e 10 dividido por 2 é 5. Então, quais são as minhas duas soluções? O zero, porque sempre vai ter o zero. E a outra solução é o 5. Aqui, letra F agora. Identificar os coeficientes. Quem é o meu A? Ih, apagou aqui, peraí. Quem é o meu A? Menos 3. Quem é meu B? 5. Então, vamos colocar aqui na forma. Menos B. Meu B é 5, então menos B é menos 5, né? Se o B é positivo, fica negativo. Se o B é negativo, fica positivo. E quem é o A? O A é menos 3. O A vai igual com o próprio sinal dele, tá bom? Aí a gente ficou agora aqui, ó, com essa fração, né? Tá dividindo aqui, ó, menos 5 por menos 3. Menos com menos na divisão é mais. Então, essa fração ficou positiva. E 5 dividido por 3 eu posso deixar escrito em forma de fração também, tá? A outra maneira seria dividir o 5 pelo 3, que tem como resultado uma dízima periódica, mas não precisa, pode deixar em forma de fração mesmo, tá bom? E aí, qual vai ser a solução? O zero, x1 igual a zero, porque nesse caso, uma das soluções é sempre zero. E a outra é essa que eu acabei de encontrar, 5 sobre 3. Então, tá aqui a minha solução, 0 e 5 sobre 3. Agora, a mais difícil de toda, hein? Se prepare. Quando B e C são iguais a zero. Então, nessa equação aqui, ó, x ao quadrado. X ao quadrado é igual a zero. Quem é meu A? 1, né? Que é o coeficiente do x ao quadrado. Quem é meu B? Não tem, é zero. Quem é meu C? Também não tem, é zero. Então, o que acontece? X ao quadrado é igual a zero? Tá. A gente não aprendeu que esse 2 passa para o outro lado em forma de mais ou menos a raiz quadrada? Mas mais ou menos a raiz quadrada de zero é zero. Mais zero menos zero não existe. Então, esses dois sinais aí não fazem sentido, no caso do zero. Então, eu vou ter uma solução aqui, ó, x igual a zero. Minha solução, x igual a zero. Tá? E quando tiver 2x ao quadrado igual a zero? Lembra que esse 2 aqui, que está multiplicando, ele passa dividindo? Mas quanto que é 0 dividido por 2? É 0. X ao quadrado igual a zero. Ficou igual a outra, né, de cima. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de zero. X igual a zero. Solução, 0. Zero também? Zero. E aí, qual a conclusão que a gente chega? Que sempre que B e C forem iguais a zero, a solução será igual a zero. Então, essa resolução aqui que eu fiz é desnecessária. Eu fiz só para mostrar porque que é zero, né? Nem precisava. Se x ao quadrado é igual a zero, então a solução é zero. Eu falei que era mais difícil de toda, eu tava brincando, que é mais fácil. Nem precisava resolver isso aqui, ó. Não importa se tem 2 multiplicando, isso não faz diferença. Se eu só tenho o A na equação, se eu não tenho nem B e nem C, então a minha solução é zero. Tá bom? Então, é isso, gente. Bons estudos. Qualquer dúvida, me envie mensagem. Abraço.